Boa noite a todos. Boa noite. Pedindo a Jesus, pidonchos como sempre somos, né? As bênçãos de Jesus, dos amigos espirituais, para que nós possamos receber tudo aquilo que nós, não que mereçamos, mas por misericórdia do Pai, nós pedimos sempre. Que Jesus nos abençoe. Eu gostaria de, neste dia, que é um dia especial, tem um aniversário muito importante que eu gostaria de lembrar. Vocês sabem de quem é? É de um livro. O livro dos Espíritos. Então, no dia 18 de abril de 1857, foi lançado esse livro pelo Allan Kardec, né? Então, eu gostaria de pedir licença para vocês, porque são 168 anos, né? É um jovem, né? O Espiritismo é um jovem senhor que veio até nós para nos esclarecer. Isso. Pois nosso Pai nunca nos deixou a ver navios. De tempos em tempos, Ele sempre enviou os seus mensageiros, trazendo para nós o consolo e o esclarecimento. Depois, em 1864, foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. E a página mais admirável, todas são boas, mas o que eu tenho verdadeira paixão é o prefácio do Evangelho. Então eu quero pedir licença para vocês para ler. Prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da verdade, que nós ficamos sabendo pela própria espiritualidade, que é a mensagem do próprio Jesus, não é? Então, uma bela mensagem, um convite para nós, né? Para a nossa reflexão e para a nossa ação contínua. Então, essa é a mensagem. Agradeço a presença de todos e que Jesus nos abençoe. Zé Luiz, a palestra é sua, não quero roubar nenhum momento seu, porque a sua palestra é sempre muito importante. E eu agradeço. Então seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, viu? De nada. Lindas palavras. E eu trouxe o livro dos Espíritos aqui, tá vendo? Ai, que bom. Aí. Você já apresenta o aniversariante. É isso. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Então eu trouxe aqui, tá vendo? O livro dos Espíritos, ó. Tá? Vou falar sobre um tema do livro Segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus, né? Pela oportunidade, agradecer pelo convite da casa, agradecer a espiritualidade que está sempre aqui dando um apoio, uma força para a gente. Então a gente vai falar sobre esse tema hoje, sobre a prece e seus benefícios.
Todo mundo aqui ora todos os dias, é isso? Precisa, né? Colocar a mente, alinhar a mente com a espiritualidade, com Deus, elevar nosso pensamento, porque sem oração, a gente estava conversando agora há pouco, e a todo momento a gente é tentado, a todo momento a gente se sente fraco e precisando de orar. E aqui vai falar sobre a questão da prece, que é importantíssimo, né? Muito importante a prece que a gente deve fazer todos os dias, assim que levanta, na hora de dormir, principalmente, né? Porque na realidade a gente vive em prece o tempo todo, não é verdade? Eu vivo em oração o dia inteiro, no trânsito, no trabalho, está sempre levando o pensamento a Deus. Isso é de suma importância. E principalmente ao acordar, ao dormir, e mais importante também, nas refeições. Agradecer a cada refeição, cada alimento daquele que a gente está tendo a oportunidade de mais uma vez estar se alimentando, não esquecer de agradecer. Agradecer a Deus por mais um prato, agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que esse alimento chegasse à sua mesa, entendeu? A nossa mesa, porque muita gente passa pela mão de muita gente. O alimento começa desde a roça, lá, né? Vamos dizer assim, desde a indústria até chegar na mesa da gente. Então a gente não pode esquecer de estar agradecendo, né? Então agradeço a todos vocês que estão aqui nessa noite. Sexta-feira vocês poderiam estar na lanchonete linda, maravilhosa, que eu passei por várias aí, tem muitas lotadas, já cheio de gente, mas vocês escolheram estar aqui. Parabéns por isso. É importante, nós precisamos da parte espiritual, a gente necessita, não pode esquecer jamais de cuidar do nosso espírito. É muito importante para ter esse equilíbrio. Vivemos num mundo muito conturbado hoje, onde se a gente não tiver essa visão, esse olhar para a espiritualidade, fica mais difícil. Então a vida está mais difícil para quem está afastado, para quem realmente não, sabe, está levando a vida. E a vida não é para você levar, é para você curtir. A vida é para você, a cada momento, você está dando o melhor de você, orando, ajudando pessoas, tendo a palavra para a outra pessoa. Porque a gente vem aqui e aprende muito, não aprende? Só que vai ficar só para você. A gente tem que ajudar as pessoas aí fora. As pessoas estão necessitando de uma palavra, mas às vezes uma palavra que você fala, um abraço que você dá, faz toda a diferença na vida da pessoa. E estar aqui, aprender o que aprende aqui, é para isso, é para você ser servo de Deus, é para você realmente levar isso para outras pessoas. Eu me sinto honrado de poder fazer isso. Para mim é um privilégio Deus permitir que eu possa falar com vocês. É um privilégio. E eu não estou fazendo favor nenhum para casa, muito pelo contrário, é um privilégio meu. Às vezes você fala assim, eu estou ajudando a casa. Não, você está ajudando você mesmo. Ou seja, a gente não pode esquecer de que a gente não é, eu sou o cara. Não, não é o cara, você é mais um trabalhador. A gente é mais um trabalhador. E a casa precisa de muitos trabalhadores, muitas casas, muitos locais precisam de pessoas dispostas a fazer alguma coisa. E é de suma importância que a gente possa ter esse tempo para Deus. É muito importante. Uma dica de quem já faz isso há algum tempo. Quem trabalha para Deus, não falta nada. Sabe o que é isso? Nada. Deus provê tudo. Fiquem tranquilos que Deus não deixa faltar nada em nenhum momento. Dá segurança, dá força, dá discernimento, dá sabedoria, dá provisão, tudo, não falta nada. Então é só agradecer mesmo. Bom, vamos ver então qual deve ser o nosso comportamento ao orar para que nossa prece possa chegar até nosso Pai, né? Precisamos ter a certeza que toda prece é ouvida, isso a gente não pode duvidar. Mesmo que ela não seja cumprida logo ali do jeito que a gente quer, mas ela é ouvida. Desde que feita com sinceridade e humildade. E desde que parta de coração predisposto ao perdão. Não importando o local em que seja feita. Não importa onde seja feita a oração. O importante é fazer a oração. Aí diz assim, por que orar em secreto? Porque a oração, sendo uma ligação da criatura com o Criador, é a este que deve se reportar, sendo desnecessária ser feita aos olhos dos homens. Quando eu estou orando, é entre eu e Deus.
É no quarto, é ali. É a gente estar sintonizado com o Pai, para poder receber as bênçãos dele. Então não é aquela oração que às vezes você vai a uma casa, vai a algum local e você tem que orar com voz alta. Deus não precisa disso. Deus quer a sinceridade do coração, isso que ele vê. Então não há necessidade de fazer oração e nem dizer para os outros, olha, eu oro todos os dias, sabe? Sim, eu sou uma pessoa muito que vivo sempre orando e às vezes não está orando tanto quanto deveria. Então Deus sabe de tudo, né? A proposta de Jesus deve ser entendida no sentido de que a oração feita reservadamente em nosso quarto, a sós, nos propicia um melhor recolhimento, dando maior eficácia à prece proferida. Ou seja, em nosso quarto, quando falo em quarto, não é o quarto de dormir, não seria isso, né? Qualquer local que eu esteja, que eu feche meus olhos, eu me concentro, ali eu estou em contato com Cristo, ali é como se fosse meu quarto. Então eu sereno minha mente e ali então eu me reservo, aí é um bate-papo entre eu e Deus, entre eu e o Cristo. E a oração tem que ter formal? Não precisa ser oração decorada, nem uma oração formal. Falar com Deus é como se falasse com um amigo, falasse com o pai, falasse com a mãe, falasse com o irmão. São as palavras simples, né? Que toca. E porque Deus conhece nosso coração. Não adianta eu querer fazer uma oração linda para Deus, sendo que já sabe, que Ele entende que se você é aquilo ou não. Então Deus sabe de tudo, né? Porque não devemos pedir muito em nossas preces. Não é pela multiplicidade de nossas palavras que seremos atendidos, mas pela qualidade e sinceridade delas. Porque nosso Pai sabe do que necessitamos antes da gente pedir. Deus sabe? Sabe de tudo que a gente precisa. E às vezes a gente acha que não, né? Senhor, eu pedi, o Senhor não me atendeu ainda. Será que o Senhor não entendeu o que eu estou pedindo, o que realmente eu quero? E olha, como que às vezes a gente coloca ansiedade sobre o nosso pedido, né? A gente faz um pedido e quer que seja atendido rápido. E quando a gente entende o verdadeiro sentido da oração, da prece, aí você vê que não é do jeito que a gente quer, não é na hora que a gente quer. Quantas vezes você pede algo para Deus e demora para ser atendido? Por que será que demora? Vocês sabem, não? Sabe por que Deus demora para determinados assuntos Ele não responder rapidamente? Não está pronto. Se Deus desse para nós tudo que você pede para aquele momento, nossa, quanta decepção teria, né? É verdade, Marlene? Quanta decepção. Por quê? É o que você falou. Ele sabe se aquela hora, se aquela prece que você fez é para aquele momento ou não. Se não é, Ele não vai dar. Só que a nossa ansiedade é tão grande, né? Que a gente duvida que a oração está sendo atendida. Nenhuma oração se perde. Toda oração lançada no universo, ela é ouvida e um dia será atendida. Que dia é esse? É o dia que você está pronto para isso. Quando você menos espera, está lá. Nossa, pedi para Deus, olha, e agora que Ele mandou a resposta. Como Deus é maravilhoso. Não é assim que funciona? É assim. Então, nós precisamos assim tirar a nossa ansiedade, né? Precisamos parar de ser ansioso, de querer tudo para hoje. Eu sempre digo assim, não tenha pressa. Não tenha pressa. Hoje é sexta-feira, é isso? Já acabou a sexta-feira? Ainda não. Quantas coisas podem acontecer daqui para meia-noite? Então tem gente já pensando, olha, tem gente pensando na terça já. Presta atenção, a ansiedade é tão grande que estão pensando já na volta para o trabalho na terça-feira. Estão preocupados já com a terça-feira. Nem terminou a sexta. Olha como que a gente é. Precisamos parar com isso. Coloca o pé no chão. Calma teu coração. Fica tranquilo. Curta cada minuto, cada segundo, cada momento. Nós estamos aqui agora. Vocês estão aonde agora? Aqui? Nessa casa espírita, serviço do mestre, é isso? Estão aqui mesmo ou estão com o pensamento lá em casa? Eu tenho que voltar, fazer não sei o que ainda, esquentar a janta para alguém? É isso? Vocês estão pensando? Não, né? Às vezes,
A pessoa vai à igreja, vai a um templo para fazer oração e tá tipo assim, hora do almoço, nós precisamos voltar logo que eu tenho que colocar o feijão no fogo ainda. Quer dizer, não está concentrado naquele momento. A gente tem que aprender a concentrar. Está tomando banho? Curta o banho. Porque vocês percebem que a gente está vivendo no automático? Nós estamos vivendo no automático. Tem coisa que você faz que você nem sabe que você fez. Mas você fez porque está no automático. Precisamos tomar cuidado com esse automático, né? Tomar cuidado com o automático. Temos mais calma. Então ele continua dizendo assim, ó. Quando vos apresentares para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se vós não perdoais, vosso Pai que está nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. Ou seja, eu vou orar, pedir algo para Deus, mas tem dentro do meu coração coisas que não agradam a Deus. Não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, então antes de eu pedir algo, até fala, né? Em Mateus, a mensagem de Mateus, que se você está ali para fazer uma tua oferta, mas se lembrares que tem algo contra teu irmão, o que ele fala? Deixa ali a tua oferta, vai, reconcilia e volta. Olha a importância da reconciliação. Olha a importância da reconciliação. E aí eu penso assim todos os dias, é bom a gente pensar, eu estou reconciliado com todas as pessoas, coisas e fatos? Estou reconciliado? Nós vivemos num mundo de provas e expiações, mas aqui é o momento, hoje é o momento ideal para parar e pensar. Muitas pessoas vêm à casa espírita, vai a uma igreja, a um templo, pedindo coisas. Passa a vida inteira uma vida de pedinte, pedindo. Quando na realidade, isso é carência, né? Só quer receber. A gente tem que dar também. Para receber, tem que dar. Porque a lei de Deus fala assim, dá e receberás. Então a gente tem que dar também. Ou seja, às vezes eu vim numa casa espírita para pegar um passe, participar de uma reunião, ver se faz um contato com alguém da família, que a gente estava conversando sobre isso, né? Mas será que eu estou interessado em aprender o que a doutrina ensina? Será que eu estou disposto a me desenvolver, a ficar mais próximo de Deus, a entender a vida de fato, para que eu possa ajudar? Às vezes lá em casa tem tanta coisa para a gente resolver, não é verdade? E se você não tem um ensinamento, algo assim, se você não conhece a fundo alguma coisa, você não tem nem palavras para falar para a família, né? Chega uma filha e fala, estou grávida. Chega um filho e fala, eu estou... Enfim, alguma notícia ruim, aí a pessoa acaba perdendo a cabeça, não sabe nem como resolver. Por quê? Falta Deus. Porque falta discernimento, falta sabedoria, falta conhecimento. Para saber, em vez de esbravejar, senta aqui, vamos conversar. O que aconteceu, por que aconteceu, e resolver aquilo. Mas para isso você tem que estar disposto a aprender, tem que estar disposto a querer melhorar, querer evoluir, melhorar a sua moral, e assim funciona, né? No trecho do livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, em louvor da prece está escrito assim: orai enfim com humildade como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. Se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. O que há de mal em nós? Existe coisa más em nós? Existe. Se a gente não tomar cuidado, esse mal ele fica forte, né? A pergunta é: o que você está alimentando mais na sua vida? O bem ou o mal, não é isso? Porque se você alimenta o mal, ele vai ser algo que vai crescer muito na sua vida. Se você alimenta o bem, é algo que vai crescer muito na sua vida. Tem pessoas que ficam só olhando para as notícias ruins, só vendo notícias que não levam a nada. Não tem gente assim, que assiste uns programas de televisão aí, eu nem sei como é que chama esses programas. Faz 2 anos que eu não vejo mais canal aberto. Por quê? Não.
Nada contra os canal abertos, eles estão aqui para sobreviver e tudo mais, mas o que agrega, né? O que vai agregar de fato? Porque a nossa mente é assim, se você ficar demais no mal, ela começa a reconhecer que tudo está mal. Imagina, ó. Vamos supor, pensa lá, você está na sua casa e assiste aqueles programas dizendo que estão roubando o celular, que estão roubando isso, que está fazendo aquilo, que está matando, que você fica com medo de sair de casa, não fica? Você fica com medo de sair de casa, você fala, gente, o mundo está perdido, não vou sair de casa. Mas está desse jeito? Não, gente. Eu tenho amigos que moram no Rio de Janeiro. Um dia eu perguntei para uma pessoa, fulano, você mora onde no Rio? Eu moro no Copacabana. Olha que chique, moro em Copacabana. Falei, conta para mim como que é, às vezes eu pergunto isso, como que é morar no Rio de Janeiro? Mas por que ele falou, você está falando? Não, porque a gente vê pela televisão, é só tiroteio, bala perdida, fazendo isso. Relaxa, não é assim não. Não é nesse montante não que você está falando. Então, a televisão, ela mostra só essas barbáries. Não mostra as coisas boas que a cidade tem. Não mostra. Eu já fui no Rio de Janeiro 6, 7 vezes. Nunca fui abordado, nunca tive nenhum problema no Rio de Janeiro. Deu sorte? Deu sorte. Você entendeu? Sabe por quê? Ó, gente, tudo é a mente. Se você partir para o Rio de Janeiro achando que lá você vai encontrar alguma coisa errada, você vai encontrar ou não vai? Vai encontrar. Mas não. Você sabia que no Rio de Janeiro moram filhos de Deus também? Filhos de Deus também. Igual nós. Então, a última vez que eu fui no Rio, a gente parou nosso ônibus na excursão. Paramos o ônibus naquela Vila Olímpica ali, perto do Maracanã. Foi a única vez que teve um incidente assim, mas foi coisa muito simples. A gente saiu tudo do ônibus e nisso um desses filhos de Deus em missão especial, é assim que fala, né? Filho de Deus, missão especial. Ele quis entrar no ônibus de qualquer forma, de qualquer maneira, para poder pegar o quê? Pegar alguma coisa de alguém. Só que nós homens, eu não precisei fazer isso, porque tinha um monte de Deus maior que eu, mais forte, barrou na porta e não deixou a pessoa entrar. Mas, gente, só isso. E a nossa mente estava alinhada aqui no pensamento, nas pessoas, no passeio gostoso. Ninguém está preocupado com coisas. E a gente passou pela Avenida Brasil. Nós passamos pela Avenida Brasil. Inclusive eu fui na frente do ônibus com o motorista. Ali, isso aqui é o Morro do Alemão. Ele falava aqui é o Morro do Alemão, aqui não sei o que. Foi mostrando todos os morros para mim. Eu na frente com ele ali no ônibus. A gente passou pelo Rio de Janeiro e fomos para outro lugar do Rio. E aí o que acontece? No outro dia que a gente passou por lá, no dia seguinte, aí sim tinha carro tombado, teve queimando o ônibus e tudo mais. Mas no dia que a gente passou não teve nada disso, gente. Então, ó, cuida da mente. Cuida da mente, não é? Continuando aqui, ele fala assim, ó, eficácia da prece. O que quer que seja que pedis na oração da prece, crede que vos obtereis e vos será concedido. Seria ilógico concluir desta máxima de que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Ou seja, Deus sabe o momento exato em que a gente deve receber aquela bênção que a gente pediu. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer da mesma forma que o cirurgião deixa um doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. Quer dizer, você percebe que para você ser curado você tem que passar por uma dor primeiro? Primeiro a dor, depois vem a cura. Isso é natural. Então, quando um pai é muito cruel com o filho, cruel no bom sentido, que ele nega, que ele não dá naquele momento, dá a impressão que é o mal que está fazendo para o filho, mas na verdade é um bem que está fazendo. Porque aquilo poderia ser, é como Deus faz, não dá na hora errada, Ele dá na hora certa. Nós pais também temos que saber a hora certa de dar as coisas para os nossos filhos. Senão você dá na hora errada. O que dá na hora errada? É você pegar um filho com 15 anos de idade e dar um carro de presente para ele. Dar uma moto de presente com 15 anos de idade. Pode? Não pode. Não tem carta. E por que tem data? Por que tem idade para tirar carta? Porque é a idade certa para começar a ter mais responsabilidade. Senão seria com 12 anos. Mas não é com 18. Então as leis também vêm para favorecer, né?
Tomemos um exemplo, né? Um homem está perdido num deserto e sofre uma sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera. Ou seja, ele pede, está com sede, desmaia, cai no chão e pede para que Deus então ajude ele, né? O que Deus faz? Se você for ficar esperando que alguém vai te trazer um copo de água, isso às vezes não acontece. Então ele fala assim: entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Ou seja, muitas vezes a gente fica ali esperando que as coisas aconteçam, e as coisas não vão acontecer se eu não me mexer. Você entende que a gente precisa? Até mesmo quando Jesus fazia as curas dele, as pessoas tinham que se mover, não tinha? Não tem aquela passagem daquele paraplégico que ele entrou pelo telhado, que não tinha como chegar até Jesus, e colocaram ele pelo telhado? Os amigos que subiram, colocaram pela corda, desceram, olha a mão de obra que teve. E Jesus ficou olhando, só ficou olhando assim, ele descer. Ele não foi lá ajudar, não, ele ficou esperando. Porque se você quer algo, Jesus espera que você peça. E espera que você haja. A gente tem que agir, não pode apenas esperar, né? Então é isso. Ou seja, orar e depois agir. Nada acontece se a gente não se mexer. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com o outro, ao qual se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outro, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Pela prece, ele fala, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos que vêm sustentá-los nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou. Assim como se afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Ou seja, a prece nos coloca na frequência do bem, e nesse momento ela afasta o mal. Então, se a gente quer ter uma vida de bem, uma vida tranquila, serena, calma, a gente tem que orar e crer nessa oração, crer nessa prece e viver com o pensamento do bem, todos os dias, toda hora, todo momento. Aparece muito pensamento negativo na mente da gente, mas nesse momento você tem que expulsar esse pensamento e realinhar a sua mente, porque a mente é um cavalo a ser domado. A nossa mente, ela voa, não voa? Você está aqui, ela está buscando coisas, está pensando coisas. Se você não tiver um controle, um freio na mente, ela te leva para locais, te leva para situações difíceis. Então, para que você possa ter a sua mente serena, sua mente centrada, a gente precisa de fato estar convicto, estar com fé, e a todo momento só existe Deus, só existe luz, só existe o bem, só existe o belo. Eu tenho que declarar isso aí, senão eu me perco de tantas coisas que existem, porque segundo pesquisas, mais de 70% das mentes pensam negativo. Mais de 70% das mentes pensam negativo. Então dizem, né, os estudiosos, que o horário bom para você fazer oração, que é mais tranquilo, é de madrugada, é isso, né? 4 da manhã, 3 da manhã. Por quê? Vocês sabem, não? As mentes estão dormindo. Entendeu? Você entende a influência? Está falando sobre influência, né? As influências existem. Entendeu? Existem as influências. Então, de madrugada, quando tem a maioria das pessoas estão dormindo, é o momento que a sua oração chega mais rápida. É o momento que você realmente consegue conectar mais rápido. Porque aqui no nosso plano. Não, aqui no ocidente, né? Porque do outro lado não vai faltar, mas
Isso. Mas aqui na nossa realidade, as pessoas estão serenadas, né? Muitos estão em espírito lá em outro lugar. Isso. Então ela faz o quê? É isso aí. Também já ouvi falar. É. Vocês acordam de madrugada também, às 4 da manhã, alguma coisa assim, não? Acordam? E olha, a oração, olha que coisa fantástica. A prece, a oração, não é aquela que você acordou às 4 da manhã, só essa, né? E você se coloca de joelho e prostra ali, é ótimo, excelente fazer isso daí. Mas se você acordou 4 da manhã e nesse momento você já elevou seu pensamento para as pessoas que estão acordadas, por exemplo, se você acorda às 4 da manhã, porque você foi ao banheiro, ou não é isso? Pode acontecer? Pode. Você está de boa, você está bem, sua saúde está boa, mas às 4 da manhã tem gente que está com uma depressão danada, tem gente que está ali pensando em suicídio às 4 da manhã. E se você nesse momento fizer uma oração simples, Senhor, nesse momento eu peço a sua força, eu peço que o Senhor chegue aos lares das pessoas que nesse momento não estão conseguindo dormir por problemas. Simples assim. Simples assim. Porque tem gente que passa a noite em claro, acordada, porque não consegue dormir. A ansiedade é tanta, a preocupação é tanta, que não consegue dormir. E dormir é tão bom, não é? É uma delícia dormir. Quando a gente deita, por isso que não pode deixar de fazer oração, fazer a prece antes de dormir. Precisa agradecer o dia, pedir perdão pelos ocorridos, das coisas que talvez a gente não acertou muito durante o dia, e que Deus possa nos amparar e deitar em paz, porque é um privilégio, gente, é um privilégio você sentar na sua mesa e ter o que comer, é um privilégio você ter uma cama para você dormir, é um privilégio, porque tem muita gente que tem camas lindas, maravilhosas e não tem esse privilégio de dormir, e a gente dorme, é bom demais da conta, né? Como diz os mineiros, bom demais da conta. Então a gente tem mais que agradecer do que a pedir, não é assim? Como a nossa amiga falou, que a gente está aqui sempre para pedir, né? Mas esse pedir é um pedir bom, né? Aquele pedir gostoso, que é só coisa boa, né? Faz parte. Então, a gente não pode esquecer de agradecer também, né? Diz assim, um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Uma pessoa que vive reclamando, uma pessoa que a sua saúde está sendo arrastada, assim, ele não consegue ter controle mais. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não tem direito, não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Ou seja, tem gente que fala assim, pode ser de fato, que está tão ruim que nem tem coragem de orar, não é isso? Já ouviram falar sobre isso? A pessoa não tem vontade, não tem coragem de fazer oração. E às vezes, falta essa coragem, não é assim? Mas você sabia que se você só de você juntar as mãos aqui, talvez se você colocar de joelho, já é uma oração. Não é uma oração? É uma oração. Deus não exige que seja feito um discurso. Uma prece não tem que ser um discurso. Olha, Senhor, porque assim, essa não há necessidade. É aquela coisa simples mesmo, porque Deus conhece aqui, ó. Isso que é bacana entender. Deus conhece aqui, ó. É o nosso coração. Ele lê, ele tem uma leitura, ele faz uma leitura de nós. Então não tem como enganar, não precisa disso, aliás, né? Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. A moderação e o equilíbrio são fundamentais para a manutenção da saúde e do bem-estar. Moderação e equilíbrio. Todo excesso é ruim, não é isso? Todo excesso. Todo excesso. Se deixar de orar é ruim. Se também ficar orando o tempo todo também não há necessidade. Então tem que ter o quê? O equilíbrio, a moderação, até na hora de comer, na hora de você cuidar da sua saúde. Porque assim é muito comum que todos nós queiramos ter saúde. Mas será que de fato a gente cuida da saúde direitinho, como deve ser? Uma alimentação equilibrada, bebe água de fato, dorme bem de fato, faz algum exercício físico,
E esse exercício físico não é academia. Eu não vou, só vai para academia? Eu não vou para academia. Não tem necessidade de você ir para academia. Se você for, ótimo. Mas se você não for, está tudo bem também. O fato de você se movimentar. Se não pode andar 1 quilômetro, anda 1 quadra. Se não puder andar 1 quadra, anda meio quarteirão. Se não puder andar meio quarteirão, anda no quintal da sua casa. Se não puder andar no quintal da casa, anda no seu quarto, dentro da sua casa. Mas mexa-se. A gente precisa do quê? A gente precisa se mexer. A gente não pode ficar totalmente parado. Se ficar totalmente parado, porque assim, você sabe que a gente nasce alcalino e morre enferrujado, né? Assim que funciona? A gente vai oxidando com o passar do tempo, a idade, né? Assim, vai ficando enferrujado. E a gente vai ficando dessa forma. Se a gente não se mexer, se a gente não trabalhar nossa mente, se a gente não trabalhar nosso espírito, nossa vontade de viver, eu falo para meus irmãos que são mais novos, inclusive, não perca o gosto pela vida. Gente, não perca o gosto pela vida. Porque se perder o gosto pela vida, não tem nada que nos segura. Então, não perder nunca o gosto pela vida. Tá ótimo, não tá? Do jeito que tá bom? Tá bom, podia ser melhor? Ah, podia ser melhor, claro, não tenha dúvida. Sempre a gente vai achar que pode ser melhor. É assim que funciona. Mas tá bom também, não tá bom, gente? Tá ótimo, estamos com saúde, estamos saudáveis aqui, estamos aqui nessa sexta-feira, um dia maravilhoso, um ar-condicionado, um salão lindo que vocês têm aqui, extraordinário, preparado para grandes eventos. E assim funciona. Ele diz assim: se colocarmos limite à nossa ambição, não temeremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as querelas, as queixas, né, e as dissensões. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos as vinganças. Olha só. Então, o fato de você não ter que perdoar com ninguém é fácil de falar assim: vamos fazer um acordo, Alice, vou fazer um acordo com você. A partir de hoje eu não perdoo mais ninguém. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Que eu não vou magoar mais ninguém. Eu quero dizer isso. A partir de hoje eu não perdoo mais ninguém, porque eu vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor para não ter que criar nada contra alguém. Então eu não tenho que perdoar. Às vezes a gente fala, né, que a gente estava falando, né, Marlene? Às vezes, sem querer já saiu. E esse sem querer já saiu, a gente tem que trabalhar para isso não acontecer. E se sair eu te falar algo que você não gostou, imediatamente pede perdão. Me desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Aconteceu isso comigo uma vez. Eu estava dando um treinamento para pessoas assim, dentro de um local, e uma das pessoas, eu estava falando do modo geral, uma das pessoas estava sentada, ela sentiu como se fosse para ela, entendeu? E aí alguém veio no meu ouvido e falou: Lisa, a fulana não gostou, tal, porque ela achou que o que foi falado foi direto para ela. E não foi direto para ela, foi para todos. E aí eu falei: verdade? Ela ficou chateada comigo? Ficou. Falei: beleza. O que eu fiz? Fui até ela. Falou: fulana, me desculpa. O que foi passado foi para todos, é o que tem que ser feito. E se você se sentiu magoada, ferida, ou se eu fiz algo que te chateou, eu estou aqui para te pedir perdão. Me perdoa. Não foi essa a intenção. Dei um abraço nela, gente, ó, 0-0. E se eu sou orgulhoso? O problema é dela. Olha só. Isso eu digo assim: o problema é dela, ela se vire. Não entendeu porque não quis. Mas não. Você, Luiz, mas realmente você exerceu o seu papel correto. Mas quando você fala uma coisa no geral e a pessoa se ofende, porque ela está vivenciando aquilo. Então você fez o seu papel de pedir perdão por uma coisa que é dela. Isso. Porque às vezes você fala uma coisa que você está falando no geral ou aleatoriamente e a pessoa sente que foi para ela. Se ela sentir que foi para ela, é porque ela está vivenciando ele. Isso daí eu acho. Agora você fez seu papel certo. Porque eu não quero que... pedir perdão por uma coisa que não foi culpa sua. Isso. Mas você mostrou humildade, porque geralmente esse tipo de pessoa ainda é orgulhosa. Isso. Mas quem sabe também isso, e até serve como reflexão para ela, né?
Puxa, para nós também, para nós fazermos isso, porque se nós nos ofendermos por tudo, é porque nós estamos vivenciando aquilo. Isso, é isso aí. Como diz, a carapuça serviu, é isso que fala, né? No jargão popular é isso, né? Se a carapuça serviu... Mas o jargão popular, ele é extremamente verdadeiro. Mas você vê, é como você falou, só que é uma coisa minha. Eu não quero ter nenhum resquício com ninguém. Eu. Agora, ela reflita, ela pode pensar, nossa, é verdade, do jeito que ele falou, tinha razão, tá certo. Ainda veio me pedir desculpa ainda. Aí, isso. Eu penso assim, eu tenho que fazer sempre qual parte? A minha parte. Então eu procuro fazer a minha parte. O que a pessoa pensou, deixou de pensar, aí ela que pensa com ela mesma. Mas eu senti no coração que eu deveria ir lá e dizer. E ficou tudo ótimo, a gente continuou amigos, ficou tudo certo. Essa foi a minha parte. Deus quer que seja assim, para que tenha a responsabilidade dos seus atos e deixe-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. Isso o homem sempre pode obter se pede com fervor, e é ao que pode, sobretudo, se aplicar essas palavras: pedi e obtereis. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é renunciar para si mesmo, a sua assistência, e para os outros, ao bem que se lhes pode fazer. O poder da prece está no pensamento, ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Podes, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho, em comum. Entendeu? Então a oração não existe assim, uma prece, não existe não tem regra, não há necessidade. E aqui no Livro dos Espíritos, na questão 658, Kardec pergunta para os espíritos, né? A prece é agradável a Deus? Eles respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A intenção, para Deus a intenção é tudo. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. E Deus sabe de tudo isso. Ele sabe se de fato isso está ocorrendo, não é? Então, sejamos natural, sejamos simples. E para finalizar então essa exposição, vamos recapitular, né, os passos para que nossa prece possa de fato ser ouvida e atendida pelo nosso Pai. Então vamos lá: ter comportamento para orar, ter sinceridade e humildade, estar disposto a perdoar, orar secretamente do seu quarto a fim de ter eficácia na prece proferida, entender que o nosso Pai sabe o que é melhor para nós, na hora e no momento certo Ele vai atender. Pode-se orar a qualquer hora, sozinho ou em comum. Vamos então fazer uma prece? Feche seus olhos, eleve o pensamento a Deus nesse momento, esvazie o coração. Querido Pai, já entendi. Agora sei que minha prece será ouvida. Então, Pai, peço que me dê serenidade e paz para saber esperar o momento em que a minha oração, a minha prece será atendida. Peço perdão se até hoje não havia entendido ou até duvidado que sou ouvido por Ti, meu Pai. Peço também perdão se minhas preces foram mais de lamentação e pedidos do que de agradecimentos. A partir de agora, Pai, aquietarei meu coração e abrirei os olhos da minha mente para receber as Suas bênçãos. Pai,
A Ti rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom, sempre ouve e atende as minhas orações. Assim seja. Obrigado, pessoal, pela oportunidade, por terem vindo aqui nessa sexta-feira, que Deus volte em seus lares, acompanhado de Deus, e que dias melhores aconteçam em suas vidas e que possamos estar cada dia mais nos instruindo para que possamos ajudar outras pessoas, lá em casa e onde quer que seja. Gratidão por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Amém. Fica à vontade. Ele é fácil, né? Ele fez uma universidade lá na Seixonoria, você sabia? Estou denunciando você, Visão. Eu não falei, mas você pode falar, é. Magnífico dele, viu? Então de lá ele trouxe também muita ideia positiva. É isso que ele transmitiu para nós, né? Isso, é isso aí. Ideias positivas. Tá ruim? Vai melhorar. É feio? Vai ficar bonito. Isso. Né? É sempre pro positivo. Não é? Partir para o lado bom da coisa. Sempre, sempre. Tá ruim? Mas vai melhorar. Isso. Está chovendo hoje, amanhã o tempo vai estar bom, né? Então, procurar para que a gente possa viver, né, gente? Imagina se a gente cair no desânimo e se enterrar por tudo que não é Isso. agradável naquele momento para nós, daquilo que nós desejamos. Então, vamos pensar no positivo, sim. Sempre. Eu admiro, na minha mesa tenho vários materiais que é de lá, Legal. de uma irmã que é de lá da Seixonoria, e que eu prezo muito. Todo dia eu viro lá o meu calendário de pensamentos positivos. Isso. Não é, o Espiritismo é a mesma coisa. Mesma coisa. Você tem o Evangelho, você vai virando a página e vai encontrando ali pensamentos bons e positivos. Se você não tiver nem o Evangelho, o que ele falou da oração? É uma comunicação com o Pai, com Isso. Jesus. De forma simples. Ou seja lá com quem você acreditar. Você acredita num santo? A Nossa Senhora Aparecida? Faça uma prece. Nada mais são do que intercessores, né, Zé? Isso, perfeito. Eles são intercessores. Eles levam o nosso pedido, a nossa prece até o Pai. Perfeito. Então vamos agradecer sempre e tomar por medida em nossa vida o hábito da prece, de gratidão, pedir diante das necessidades que temos, para que o nosso planeta ele se encha um pouco mais de coisas positivas, de luz. O momento não está muito propício para o ser humano, mas nós podemos fazer a nossa parte, e é isso que nós viemos fazer aqui nesta noite. Então peço a Deus, a Jesus, que abençoe a todos. Que Assim seja. Tá vendo? Falou bonito, melhor que eu no final. Ela fechou com chave de ouro.